Olá, amante de neuro, tudo bem? Aqui é a Raíssa Patrocínio e aqui no canal Simplificando Neuro a gente fala sobre neurociência, neuroanatomia, neurofisiologia de uma forma muito simples e descomplicada. E hoje a gente vai falar sobre medo. Como que ocorre o medo? Por que temos medos? E o que o medo vai ocasionar no nosso organismo? Primeiro, a gente precisa entender que medo é uma emoção primitiva, essencial e necessária do nosso corpo. Nós precisamos ter medo para nossa proteção. Qual é o problema do medo? O problema de todas as patologias, vocês vão ver eu falando, é quando acontece de forma contínua e muitas vezes por dia, ou várias vezes na semana. Isso ocorre o problema. Com todas as patologias é isso, igual a ansiedade. A ansiedade também é necessária. O problema da ansiedade é quando aquilo se torna contínuo, torna recorrente, e aí te dá uma disfunção. A mesma coisa o medo. O medo é necessário para o nosso corpo, a gente precisa ter medo. Porém, o que causa problemas para o nosso organismo, o que causa problemas na saúde mental, é quando aquele medo começa a ser exacerbado. A gente começa a ter medo de situações que a gente não deveria ter medo, ou, por exemplo, começa a sentir medo maior parte do tempo, e aí a gente não sai na rua por medo, a gente não faz alguma coisa por medo, não frequenta certos ambientes por medo, te deixa disfuncional. E isso é o problema. Mas para eu te explicar por que medo é necessário e por que medo é uma emoção primitiva, eu preciso te contar uma pequena história da minha filha. A minha filha tinha mais ou menos uns 3 anos e meio, e a gente estava no meu sítio. E lá no meu sítio, tem cobras, tem ratos, tem baratas, tem tudo que você imagina. A gente tava na cozinha ali e ela saiu ali pra fora, tava muito barulho de galinha. E aí ela falou assim: mamãe, uma minhoca gigante. Não vi na hora. Eu só ouvi e eu comecei a rir. Eu falei, nossa, deve ter visto uma minhoca grande. E aí eu fui ver o que acontece, que tava muito barulho de galinha perto. As galinhas estavam tudo em volta e era uma cobra. E ela tava ali, pertinho da cobra, olhando, mas ela não sentiu medo algum. Porque ela nunca tinha visto cobra na vida dela. Ela nunca tinha visto aquele animal. E outra coisa, ela nunca soube que aquele animal era perigoso para a vida dela. Então, o que aconteceu é que ela não tinha o medo aprendido que a gente fala. Porque medo é uma emoção primitiva, sim. Porém, a gente tem o medo aprendido, que a gente aprende de acordo com a vida. Ou eu sei que a cobra é perigoso e pode matar. Eu sei que a cobra pode dar um bote ali e picar ela. Ela não sabia disso. Então ela não tinha essa noção do medo. Então, apesar de medo ser uma emoção primitiva, algumas situações sim, a criança, o bebezinho desde pequeno já às vezes tem medo de altura e tem medo de algumas situações. Porém, a medo de algumas coisas específicas a gente vai aprendendo com o tempo, igual a minha filha. Aí eu peguei, claro, saí correndo com ela, puxei ela, saí correndo, gritei meu marido, deu tudo certo, graças a Deus. Mas a gente tem que entender que depois eu consegui ensinar para ela, olha, isso é uma cobra, cobra perigosa, ela pode vir, te picar, te morder, e cobra pode até matar. E aí, hoje em dia, ela tem medo de cobra, porque isso é uma coisa assim, é necessário para o nosso corpo sentir medo. E as reações que o medo vai ocasionar no nosso organismo é mais necessária ainda. Porque aí essas reações que ele vai ocasionar no nosso organismo que vai nos proteger, que vai permitir que na hora que eu olhei e vi que era uma cobra e que aquilo era perigoso para mim e para ela, eu tive que fazer diversas ações no meu organismo para que possibilitasse que eu pegasse ela correndo de uma forma muito rápida e tirasse ela dali, tirasse daquele perigo. Por isso que eu falo que medo é uma reação necessária. Eu preciso ter medo para me proteger, para liberar esses hormônios que eu vou explicar. Mas a gente pode aprender com medo e, claro, se for todo excesso, se eu começar a ter medo de sair na rua, sendo que sair na rua não é uma coisa prejudicial para mim, e aquilo começar a ter medo disso, aí sim vira uma patologia. Então, antes da gente entender em si sobre medo, a gente precisa entender algumas estruturas que vão estar relacionadas com medo. Então, quando a gente olha aqui em umas estruturas, eu quero que vocês olhem e principalmente a amígdala. A amígdala é o nosso centro da nossa emoção, nosso centro do nosso medo, mas ela vai ter umas divisões, os núcleos, que a gente vai ver aqui, e a gente vai ter em roxinho aqui os núcleos corticomediais. Nós vamos ter aqui o nosso núcleo central, um único núcleo central, e aqui em vermelhinho os nossos núcleos basolaterais. Quando a gente olha
aqui a amígdala, ela fica aqui, tá o nosso tálamo, ela fica aqui um pouquinho abaixo, perto do nosso córtex. E a nossa amígdala, a gente fala muito como o centro do medo, sobre o centro das nossas emoções, isso porque ela vai estar conectada com diversas áreas cerebrais, que eu vou mostrar mais pra frente, e essas áreas cerebrais vão estar relacionadas com o medo. Então vamos lá, o que acontece? Eu falei pra vocês que para acontecer igual a minha filha, e eu ver a cobra, eu preciso de um estímulo. E esse estímulo vem pelas nossas vias sensoriais. Então vamos com calma. Eu posso ter estímulo sensorial vindo do meu olfato. Eu senti um cheiro de queimado. Eu saio correndo, isso é um medo aprendido, onde eu sinto o cheiro de queimado. E esse cheiro de queimado, eu falo assim, nossa, tem alguma coisa queimando, eu preciso sair correndo, porque aquilo pode ser perigoso, pode ser, vamos supor, tá pegando fogo num tapete, alguma coisa assim. Então pode ser olfato. Pode ser audição, eu ouvir um barulho. Inclusive, quem desenvolveu e quem descobriu que a amígdala fazia parte do centro do medo foi principalmente por conta da audição, foi um experimento onde tocava um sonzinho, toda vez que tocava esse sonzinho, o ratinho tomava um choque. O que acontece é que começaram a ver que toda vez que tocava esse som, só do ratinho ouvir esse som, ele já ativava a amígdala, porque já vinha, ele iria tomar um choque junto. Então já era o medo aprendido, ele aprendeu que toda vez que tocava aquele som, ele tomava um choque. E aí a área que era ativada era a amígdala. Foi uma das descobertas da amígdala do centro do medo. E antes descobria sobre o sistema límbico e tudo mais, mas que estava relacionado com a emoção, mas a amígdala está aí relacionada à audição. Pode ser pela nossa visão, eu olhei a cobra e eu vi que era uma cobra e sim, ativei o medo. Pode ser pelo nosso tato. Eu relei numa superfície e me veio uma textura de um jacaré. Tô relando num jacaré. Isso ativa o medo. Então, toda a nossa parte sensorial, a gente vai ter esse estímulo pela parte sensorial. Eu não tenho como ver o medo só pela parte interna. Então, o medo intrínseco é aquele medo que eu tive uma parte, um estímulo sensorial pela audição, pelo tato, pela visão, pelo paladar, por exemplo, pus uma pimenta. Eu tenho morro de medo de comer pimenta porque eu não gosto de pimenta, isso, aquilo. Então, na hora que eu coloquei, já senti aquele gosto, já ativei o meu medo. Então, pode ser pelos nossos sentidos e aí, por conta disso, eu vou ativar a minha amígdala. Mas eu já falei nas aulas dentro do curso Neurociência Funcional que toda informação sensorial, quando ela chega no nosso encéfalo, ela entra pelo nosso tálamo. Então, o nosso tálamo, eu até brinquei na aula sobre isso, que eu falei que o nosso tálamo é como se ele fosse uma estação de trem. O trem tem que passar por ele. E ele vai filtrar para onde ele vai mandar essa informação. Então, o estímulo veio do nosso sistema nervoso central, passou ali para o nosso tálamo e o nosso tálamo vai conectar e vai enviar para nossa amígdala. E aí, o que vai acontecer? Aqui eu preguei um exemplo para vocês. Vamos supor que você está na praia e você vê um barbatana e você vê um tubarão. É um estímulo. Você conhece que aquilo é perigoso, você sabe que aquilo ali pode te matar. E aí, vou mandar esse estímulo lá para o meu encéfalo. Vai passar pelo tálamo e o tálamo, ele vai conectar com alguns núcleos lá na nossa amígdala. E ele vai ativar o núcleo lateral e o núcleo central. Quando ativa esse núcleo central, vamos também ter uma ativação, quando esse estímulo vem, lá com o nosso hipocampo. Raíssa, por quê? A gente sabe que a amígdala, ela tem algumas memórias emocionais, mas são memórias muito fracas, vamos assim dizer, comparados com o nosso hipocampo. Já o nosso hipocampo, ele está relacionado com as nossas memórias de longo prazo. Então, para eu identificar que aquilo é um perigo para mim, eu preciso ter uma memória que aquilo existe. Igual eu expliquei da minha filha. Ela não sabia que a cobra era perigosa porque ela não tinha essa memória. Já eu sabia disso daí. Então, eu preciso conectar com o meu hipocampo e identificar que aquilo ali é um perigo para mim. Eu já vi esse animal antes? Esse animal é perigoso ou não? Ou, por exemplo, eu vi ali um bolinho, uma bola assim de pelo preta. Eu olho para aquilo, na primeira vez que eu olhei para aquilo ali e falei assim, nossa, uma mega aranha. E já foi me ativar o medo. Porém, na hora que eu fui pro meu hipocampo, começou a vir diversas memórias que já me trouxeram essa memória dessa bolinha preta. Ah, tá, pode ser uma aranha, mas pode ser um rato, mas pode ser um cachorrinho. E aí começaram a trazer isso. E aí eu vou conectar com outra área do meu córtex, que tá na tomada de decisão, que tá na minha capacidade de julgamento, no meu planejamento. Então, o que acontece? Eu vou conectar o meu hipocampo, a minha amígdala, com o meu córtex pré-frontal e identificar essa bolinha preta aqui.
é realmente prejudicial para minha saúde? Ela pode me matar? Não corre risco disso acontecer. Então, tudo bem, eu desativo todo esse sistema do medo. Porém, se eu identifiquei, então vamos lá de novo. Eu vi lá a cobrinha, olhei aquilo ali. Eu tô de longe, eu uso óculos e enxergo muito bem. Eu tô ali de longe, eu tô assim, julgando se aquilo ali é ou não cobra. A partir do momento que eu identifiquei que aquilo ali é uma cobra, aí sim, o córtex pré-frontal vai ativar também a minha amígdala, junto com o hipocampo, que também vai ativar a minha amígdala, e o tálamo vai ativar a minha amígdala, e aí sim começa o meu centro do medo. Aí sim começa toda essa fase que vai ativar diversos mecanismos onde vai me dar o medo. Vai ativar o locus coeruleus para me deixar em alerta. Então eu vou ficar mais em alerta, eu vou prestar mais atenção nos sons que estão à minha volta, meu campo visual vai aumentar para conseguir ficar mais em alerta se eu precisar fazer alguma coisa de última hora. Vai ativar minha substância cinzenta periductal para paralisia. E aqui que é o problema. Raíssa, por que algumas pessoas têm um medo que paralisa, não consegue mexer e algumas pessoas conseguem sair correndo? Vai ser a quantidade que esse núcleo vamos investir nessa substância cinzenta. Dependendo do caso, se eu conseguir identificar que eu preciso sair correndo, eu posso pegar e sair correndo. Mas, quando o medo pode ser muito exacerbado, o núcleo ele vai ativar tanto esse sistema aqui, mas tanto, que aí eu vou me paralisar. E aí, sabe aquela pessoa que travou? Tá com medo de, tipo assim, você chama, você pode fazer o que você quiser, a pessoa tá travada. Porque realmente, o núcleo da substância cinzenta periductal, ele tá relacionado com a paralisia. Ele vai fazer você ficar travado. Não adianta chamar, só depois de um tempo, quando começa a desativar um pouco, que aí seu corpo começa a falar assim, filho, se você não sair correndo agora, você vai morrer. Aí ele desativa um pouco e aí você volta e cai na real. Mas se você ativar muito essa substância cinzenta, o que pode acontecer é a paralisia. Mas além disso, o nosso núcleo central da amígdala vai ativar o parabraquial. O que acontece? Eu preciso que entre mais oxigênio no meu nariz, eu preciso disponibilizar mais oxigênio para as minhas células musculares, para todas as minhas células, para eu precisar correr. Então pensa que o medo nada mais é do que ele vai ativar o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que aqui só está sistema nervoso autônomo, mas é o nosso sistema nervoso simpático. Ele vai ativar esse sistema para que eu tenha uma luta ou fuga, para me proteger. Então, quando eu ativo esse sistema nervoso simpático, uma das coisas que faz é também aumentar a velocidade da minha respiração. Eu fico... Por quê? Eu preciso que entre mais oxigênio, eu disponibilizar mais oxigênio para os meus músculos, eu vou disponibilizar mais glicose para os meus músculos. E quando eu disponibilizo oxigênio e glicose, primeiro, meu cérebro necessita das duas coisas, oxigênio e glicose, para eu conseguir identificar todo esse processo. Mas além disso, meus músculos. Se eu precisar correr de um cachorro por 10 km, eu preciso de glicose e oxigênio para o meu músculo funcionar nesses 10 km. Então, uma das coisas que o nosso sistema nervoso simpático vai ser também ativar o nosso sistema respiratório, aumentar a nossa frequência respiratória, mas o núcleo parabraquial também vai fazer isso, ele também vai ser responsável por isso. O núcleo vai ativar o hipotálamo lateral, que vai ativar o nosso sistema nervoso simpático. Tem uma aula falando sobre o hipotálamo e toda a interferência do hipotálamo, tudo isso, mas o hipotálamo ele está relacionado com ativar nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Inicialmente, no medo, a gente vai ativar o sistema nervoso simpático, de luta ou fuga. E esse sistema nervoso simpático, ele vai ser responsável, ele vai dilatar as minhas pupilas, então eu preciso que entre mais luz para eu conseguir enxergar melhor. Ele vai ser responsável por aumentar a minha frequência cardíaca e a minha pressão arterial para eu disponibilizar mais sangue, oxigênio e glicose para os meus músculos. Além disso, ele vai paralisar o meu trato gastrointestinal e também a minha parte urinária, porque não faz sentido na hora que eu estou precisando correr, me dá uma vontade de ir no banheiro. Não faz sentido para o nosso corpo, então ele paralisa assim, por pouco tempo, né? O nosso sistema gastrointestinal e o nosso sistema urinário. Lá no fígado, ele vai fazer uma maior disposição de glicose, então ele vai pegar, vai fazer a gliconeogênese e todo esse processo para disponibilizar mais glicose para os meus músculos. Ele vai aumentar a minha pressão arterial, então ele vai fazer tudo isso
aumentar a minha sudorese, tirar o calor de dentro do corpo. Eu tô em minha pressão arterial circulando, minha frequência cardíaca rápida, então meu corpo vai estar esquentando por dentro. Aumenta a minha sudorese, pra eu suar mesmo para liberar o excesso que tá ali de calor dentro do meu corpo. Então, tudo que ele vai fazer é preparando o meu corpo para lutar ou para fugir. Pensa numa zona de guerra, você tem que preparar para isso. Então, seu coração começa a acelerar, você começa a sentir o coração aqui na garganta, realmente para isso. Depois, além disso, ele vai ativar o núcleo paraventricular lá do hipotálamo e vai fazer uma ativação neuroendócrina. Principalmente vai liberar adrenalina e noradrenalina para fazer a luta ou fuga. O que acontece? Raíssa, tudo bem. E aí, quando que para? Lembra que eu falei para vocês que tudo no nosso organismo, tudo no nosso sistema nervoso, ele sempre tá tendo feedback? Então a gente tem que lembrar que tudo o que acontece, a gente vai tendo um feedback no nosso corpo e toda hora identificando, julgando e tomando decisões. A partir do momento que eu identifico que aquilo não é mais uma ameaça para o meu corpo, por exemplo, a minha filha, a gente saiu daquela área ali, a gente foi pro quarto, fechei a porta do quarto e pronto, eu comecei a identificar que não é uma ameaça, começa a entrar em ação o sistema nervoso parasimpático, onde eu vou desativar o sistema nervoso simpático, eu vou ativar o parasimpático para eu voltar para o meu estado normal. Então aí eu começo aos poucos, meu coração vai voltando a bater normalmente, vai diminuindo o ritmo cardíaco, a minha pupila vai começar a contrair novamente para voltar para o normal, eu paro de disponibilizar tanta glicose dentro do meu corpo, eu paro de ficar suando muito, de ter aquela sudorese excessiva, a minha parte intestinal começa a funcionar normalmente, a minha urina também começa a funcionar normalmente, e aí eu começo a identificar que eu tô voltando no meu estado basal. Então, a gente, principalmente, vai ter sempre um feedback ali com o nosso córtex pré-frontal. Porque ali no nosso córtex pré-frontal, eu vou tomar uma decisão e um julgamento. Ah, tá. Então, já começamos a identificar que comecei a julgar e a tomar decisão que aquilo não é mais uma ameaça para mim. E aí, eu vou começar a ativar agora o meu sistema nervoso parasimpático. E começa a regular tudo isso. Tudo bem, Raíssa. E qual é o problema do medo? O que acontece com o medo excessivo? O que acontece com a pessoa que tá sempre assim? Tem uma aula que eu falei sobre cortisol, e aí vocês vão entender porque quando a gente ativa o hipotálamo, a gente ativa o cortisol, e ativa o cortisol é um estresse. E a pessoa, quando está em estresse crônico ou em medo excessivo, ela vai estar com esse sistema sempre ativado. E aí o estímulo, antes, o estímulo que precisava ser uma cobra, precisava ser um tubarão, começa a ser uma coisa muito banal. Começa a ser o estímulo de olhar para a água e sentir medo da água. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela começa a liberar esses estímulos, liberar esse sistema por conta de estímulos muito banais pra gente, mas que pra ela não é. Ela começa a ter medo de atravessar a rua, ela começa a ter medo de ir pra rua, ela começa a ter medo de estar num ambiente cheio de pessoas. Isso está muito relacionado com diversas patologias. Então, a esquizofrenia, uma das coisas é que ela começa a enxergar uma coisa fora da realidade. Então, ela tá olhando pra parede aqui, ao invés de enxergar uma parede toda bonita e tudo arrumadinho, não, ela tá enxergando um monte de monstro ali. E aí vai ativar o medo, porque a parte visual dela tá alterada. Então ela tem uma percepção fora da realidade. Então ela vê um quadro cheio de pessoas, nesse quadro ela tá enxergando um monte de monstros, ela não tá enxergando o rosto das pessoas. Ela começa a ter uma distorção da realidade. Mas o que é importante vocês entenderem? E sempre que eu volto, a gente tem feedback negativo para tudo, onde a gente vai tendo, quando o estímulo chega no pico, isso daí aumenta. E outra coisa, eu falei para vocês, o sistema nervoso simpático paralisa o nosso sistema gastrointestinal. Mas tem algumas pessoas que falam assim, Raíssa, mas eu na hora que eu fico com muito medo, muito nervosa, pode me dar uma disenteria. Eu tenho uma diarreia. Sim, algumas pessoas com certeza têm. E até por conta de um estímulo muito rápido, muito elevado. E ataca muito esse sistema muito rápido. É um mecanismo nosso, assim, deixa eu tirar o que tá ruim dentro de mim, entendeu? Então pode algumas pessoas realmente ter a disenteria. Mas normalmente a maioria das pessoas, o que elas têm é uma paralisia nesse sistema. E quando eu falo esse sistema, não é significa que eu não vou no banheiro. Não, você para meio que a digestão. Então, em um certo momento, você não gasta sua energia, seu oxigênio e tudo isso para você fazer uma digestão de substâncias. Não, seu estômago fica ali cheio
Inclusive, muitas pessoas, depois que acontece, pode até vomitar, porque o estômago tá cheio, você parou de fazer toda aquela parte de digestão, mobilidade, tudo, ficou nervosa, sistema vagal vai aí atuar, e aí você pode até vomitar por conta disso, porque você paralisou um pouco essa digestão por conta do medo excessivo. Então, o nosso corpo não vai gastar energia com o que não é necessário. Neste momento, ele vai gastar energia com o que eu preciso: músculo, cérebro, oxigênio, fígado para eu fazer glicose. Eu vou gastar minha energia nesses órgãos, coração, para aumentar minha frequência cardíaca, para eu conseguir fazer a minha luta ou fuga. E quando a gente fala luta ou fuga, parece tão assim, nossa, situações extremas? Não. A gente tem que entender que foi falado de luta ou fuga e parece, nossa, é só se eu for lutar ou fugir. Mas esse sistema pode ser ativado em diversas situações, até com uma coisa assim, muito, muito menor, muito mais banal, assim dizendo, não precisa ser uma coisa assim, absurda para eu conseguir ativar esse sistema. Apesar de chamar luta ou fuga, eu posso ter medo só de eu olhar uma foto, que eu sei que, se eu pegar aqui meu iPad e pôr uma foto de uma cobra, eu sei que essa cobra não vai pular em cima de mim aqui, mas só de eu olhar ela pode ativar esse sistema, mais fraco, claro, mas se ativando o sistema simpático, que é o de luta ou fuga. Mas eu não vou precisar lutar ou fugir neste momento, porque tá dentro de um computador. A cobra não vai sair e vai pular em mim. Porém, eu já ativo esse sistema porque tem uma memória aprendida. E aí que eu falei pra vocês de medo aprendido. Medo aprendido significa que eu vou ter medo de algumas situações que realmente me deram medo e que eu aprendi que aquilo pode ser nocivo. Então, medo aprendido, ele é ocasionado por conta de socialização e de experiências anteriores que ocasionaram esse medo. A minha filha com a cobra, eu, por exemplo, com a cobra também. Então, quando você tem um medo aprendido, você começa a ter as situações que antes não eram normais. Por exemplo, estresse pós-traumático. Eu já sofri um acidente de carro há, eu acho que uns 13, 14 anos atrás. Já faz bastante tempo. Eu sofri um acidente de carro e eu entrei embaixo de um caminhão. Eu tava dirigindo, entrei embaixo de um caminhão. O caminhão, eu fui passar, né? Claro, eu estava errada. Mas fui ultrapassar um carro, ultrapassei e fui entrar embaixo do caminhão, o caminhão freou. E aí, eu rápida, e ele freou, entrei embaixo do caminhão. O que acontece? Eu ocasionei um medo aprendido em mim, onde toda vez que eu tô de carro, tem um caminhão na frente e o meu carro tá freando, me vem, meu coração começa a acelerar, me dá um nervoso antes, no começo, assim, pós o acidente, assim, na época pós, eu fechava o olho, nossa, me dava uma sensação muito ruim. Hoje em dia não, mas eu ainda, meu coração, mesmo 13 anos depois, meu coração ainda acelera. Isso é um estresse pós-traumático. Eu tive um trauma, onde eu bati no caminhão, foi um acidente muito, assim, feio, assim, dizendo, não aconteceu nada comigo, mas quem olhava o carro falava que todo mundo morreu, mas isso daí me impactou bastante. E aí, por conta disso, eu gerei um medo aprendido com uma situação que meu marido não tem, minhas filhas não têm, porque foi uma experiência pessoal minha. Então, o medo aprendido é por conta de socialização ou experiências principalmente pessoais, e que a gente vai levando isso pra vida. Isso vai ruim pra mim? Nem sempre. Nem sempre, porque pra mim foi bom, porque quando tem assim, eu já começo a ficar mais precavida, eu já começo não, vou ficar mais longe um pouquinho do caminhão, eu vou ficar um pouco mais devagar, não vou acelerar. Então, algumas coisas vão ser boas nas situações que foram. Algumas pessoas não. Algumas pessoas não conseguem nem entrar mais no carro depois disso. Variar muito de pessoa para pessoa. Mas o medo aprendido é por conta disso e está relacionado com esse estresse pós-traumático. Mas eu vou gravar uma aula falando mais detalhadamente desse estresse pós-traumático para vocês. Um grande beijo, até a próxima aula.